Pessoal, olá, sejam bem-vindos novamente. Vamos continuar aí o nosso raciocínio a respeito da criminologia clínica, né? Então já saímos daquela criminologia geral, passamos a iniciar a criminologia clínica e nesse bloco vou conversar com vocês sobre psicologia e psiquiatria criminal. Evidentemente que os pontos que entendo ser interessante. A psicologia criminal, ela vai ter por objeto de estudo, gente, a personalidade normal, tá? E os fatores que possam influenciá-la. Pode ser índole biológica, relacionada também ao meio ambiente ou também social. E aí nós temos também a psiquiatria criminal, que vai ter por objetivo o estudo dos transtornos anormais da personalidade, ou seja, doenças mentais, retardos mentais, demências, esquizofrenias e outros transtornos de índole psicótica ou não. Importante a gente saber, pessoal, que de acordo com a classificação do CID-10, a gente teve uma significativa alteração, salvo engano, no ano de 2015, em que os transtornos eles passam a ser classificados segundo inúmeros critérios como neurocognitivos, depressivos, de ansiedade, delírio por indução de álcool e outras substâncias, bipolar, dentre outros, tá? Diante da conexão com o nosso tema, né, que é criminologia, os que são dignos de nota são o espectro de esquizofrenia, outros transtornos psicóticos de humor e também de ansiedade. Então, como exemplo, tá? Só pra gente poder exemplificar aqui nesse bloco, o espectro da esquizofrenia, por exemplo, ele diz respeito a perturbações mínimas de 6 meses com no mínimo 1 mês de fase ativa de alguns sintomas, pelo menos 2 deles, como sendo delírios bizarros, alucinações auditivas, comportamento catatônico ou um discurso bem desorganizado, comportamento negativo, expressão emocional diminuída, tá? Pelo menos dos sintomas deve ser de delírio, alucinação ou de discurso desorganizado, casando aí com mais um, tá? Mas o ponto central que vale a pena a gente mencionar aqui no nosso curso, né, a priori, é a psicopatia e a psicopatologia, né, que seria então a delinquência psicótica e a delinquência neurótica. A classificação, pessoal, de transtornos mentais e de comportamento, de acordo com o CID-10, descreve o transtorno específico de personalidade como uma perturbação grave da constituição caracterológica e das tendências comportamentais do indivíduo. Esta perturbação específica, ela não pode vir a ser acreditada, gente, especificamente, diretamente, a alguma doença, lesão ou algum transtorno psiquiátrico. Via de regra, ele se relaciona, na verdade, a várias áreas de personalidade. E muitos casos têm a ver, inclusive, com ruptura familiar, ruptura social, tá? Não necessariamente, então, é um fato isolado. Então, os transtornos de personalidade, eles não são tecnicamente doenças, mas são anomalias no desenvolvimento psíquico e são considerados, em psiquiatria criminal, como perturbações da saúde mental, que gera aí um resultado no Código Penal, por exemplo, tá? Esses transtornos, eles revelam uma desarmonia de afetividade com integração deficitária dos impulsos, das atitudes, das condutas e que vai manifestar no seu relacionamento interpessoal. De fato, gente, os indivíduos, né, portadores desse transtorno, eles são improdutivos. Seu comportamento muitas vezes são comportamentos turbulentos, eles têm atitudes que são incoerentes, são pautados no imediatismo da satisfação, eles são egoístas ao extremo. No plano policial forense, os transtornos de personalidade, eles revelam de uma grande importância, tendo em vista que os seus portadores, tá? Em específico os antissociais, eles muitas vezes se envolvem em atos criminosos. Muitas vezes. E esse tipo de transtorno específico de personalidade, ele é sinalizado por um ponto, por uma característica importante, que é a insensibilidade ao sentimento alheio, a ausência de empatia. Então, quando o grau de insensibilidade ele se apresenta extremado, a ausência total de remorso, por exemplo, levando o indivíduo a uma
acentuada indiferença afetiva, ele pode vir a assumir um comportamento delitoso recorrente e o diagnóstico é o de psicopatia, ou seja, transtorno de personalidade antissocial, sociopatia, transtorno de caráter, transtorno sociopático ou transtorno dissocial. Lá nos anos, salvo engano, de 1995, tá? Foi elaborado um conceito, esse conceito foi repetido em 2018, que trata do transtorno de personalidade antissocial, trata da psicopatia. Menciona para nós, gente, que a característica essencial do psicopata é o padrão invasivo de desrespeito e violação dos direitos dos outros e que se inicia na infância ou no começo da adolescência, por volta dos 15 anos de idade, e continua na fase adulta. Tá? Temos como sinônimos psicopatia, sociopatia ou transtorno de personalidade dissocial. Alguns critérios de diagnósticos a gente consegue perceber. O indivíduo primeiro, né, para fazer um diagnóstico, ele deve ter no mínimo 18 anos, ele tem que ter atingido a maioridade. E ele deve apresentar esses sintomas desde os 15 anos, né? Quais sejam esses sintomas? Fracasso de se ajustar nas normas de conduta social, tendência à falsidade, tendência à mentira, por exemplo, usando nomes falsos, utilização de trapaça, descaso com segurança de si próprio e dos outros, impulsividade, fracasso dos planos para o futuro. É um indivíduo muito irritado, agressivo, irresponsável, mas irresponsável de forma reiterada. Ele não age com empatia, ele tem ausência de remorso, tá? É bem verdade, gente, que o portador de psicopatia, ele não é um doente na acepção estrita do termo, tá? Porém, ele se acha ali na margem da normalidade emocional e comportamental, ensejando dos profissionais de saúde e do direito, e aqui eu entro, né, e alguns de vocês, redobrada atenção nessa avaliação. Porque, como eu já informei, os indivíduos com deficiência de caráter, eles são insensíveis aos sentimentos de terceiros, condição que estão presentes tanto nos sujeitos ambiciosos como naqueles que utilizam para ser realmente cruel e perverso. Porém, enquanto os criminosos comuns, eles querem a riqueza, eles querem o poder, eles querem status social, os psicopatas, eles apresentam uma crueldade gratuita, uma crueldade de graça. Então, a avaliação dessa psicopatia, ele tem algumas características peculiares. Exemplo, o psicopata, ele é eloquente e superficial. Geralmente são pessoas agradáveis, divertidas, são envolventes, eles contam histórias mirabolantes, são convincentes quando eles demonstram o conhecimento ali de medicina, de direito, de religião, de filosofia. Eles também agem de forma leviana, sem receio de ser descobertos. Então, é aquela pessoa que mente, você realmente acredita, porque ele fala com convicção. Além disso, é uma pessoa que é egocêntrica. Os psicopatas, eles se consideram o centro do universo, então eles são exageradamente vaidosos, narcisistas sobre o seu próprio valor. Ele faz um uso excessivo do eu. Eu sei, eu faço, eu mando, eu ganho. Então, geralmente são pessoas arrogantes, pessoas vaidosas, sem nenhum traço de vergonha, são dominadores, né, são convencidos. Eles adoram ter poder, adoram controlar outras pessoas, são incapazes de perceber e reconhecer que os outros podem ter opiniões pessoais válidas e diversas das suas, então ele não consegue conviver com a diferença. Ele ainda tem também a ausência de remorso ou culpa. Os psicopatas, eles têm uma incrível falta de preocupação com as consequências das ações e condutas sobre as outras pessoas. É como se as outras pessoas não existissem para ele. E essa ausência de culpa decorre de uma extrema habilidade de conseguir racionalizar o próprio agir comportamental e ignorando responsabilidade pessoal pelas ações danosas às pessoas, amigos, familiares ou, né, quaisquer outros entes ali, ou parentes, ou pessoas que seguem as regras do convívio social. Nós temos, inclusive, um doutrinador que alega que eles perdem, né, que há a perda da memória, existem blackouts, múltiplas personalidades, uma insanidade temporária, tá?
essa insanidade temporária, elas aparecem constantemente nos interrogatórios dos psicopatas. E aí, normalmente esses psicopatas, eles alegam ser vítimas e não autores de delitos, eles se colocam nesse lugar. Então, normalmente, eles têm desculpas já na ponta da língua pro seu comportamento, muitas das vezes eles negam esse comportamento, eles têm essa capacidade de mentir compulsivamente. Tem ainda falta de empatia. Os psicopatas, eles são incapazes de se colocar no local do outro, de estar na pele do outro. Então, eles veem as pessoas como objetos, como peões num tabuleiro de xadrez, e que estão ali, essas pessoas estão ali para servir para sua própria satisfação. Então, eles são indiferentes aos direitos, aos sofrimentos alheios, quer sejam de pessoas estranhas ou inclusive dos seus próprios familiares. Além disso, psicopatas, eles são enganadores e manipuladores. Eles têm um talento para mentir, para enganar, para manipular. Eles sentem prazer em enganar os outros. E aí, quando eles são pegos, né, quando eles são surpreendidos numa mentira, eles raramente ficam constrangidos. Eles simplesmente procuram recontar de outra forma aquela história para que os fatos eles pareçam verdadeiros. E aí, em razão da sua política, da sua eloquência, do seu charme, eles conseguem iludir, manipular pessoas, manipular instituições, visando o seu próprio prazer e sua própria sensação de satisfação. Eles possuem emoções rasas. Os psicopatas, eles parecem ostentar uma pobreza emocional, né, que restringe a amplitude e profundidade dos seus sentimentos. Então, os psiquiatras, os especialistas, eles dizem que os psicopatas, eles representam, entre aspas, inclusive, eles representam e que, em verdade, apresentam pouca coisa além da aparência. São impulsivos, eles agem, de certa forma, por impulso, de forma precipitada. Os psicopatas, eles raramente pensam nos prós e contras dos seus atos, então, os atos, muitas das vezes, eles são impensados. Em geral, eles resultam de uma finalidade que desempenha um papel nuclear na maior parte do comportamento, né, do psicopata, que é o quê? A obtenção de prazer, um alívio imediato daquele momento, né? Além disso, os psicopatas, eles têm controles comportamentais pobres. Além de agir de forma impulsiva, esses psicopatas, eles são muito reativos ao que eles acham que são insultos ou menosprezo. Então, os freios inibitórios deles são muito, muito fracos, por isso eles são de pavio curto. Uma pouca provocação faz acarretar no rompimento de uma possível ligação familiar, por exemplo. Eles ofendem-se com muita trivialidade, eles são extremamente agressivos na reação, com ofensas verbais, ofensas físicas, inclusive. Geralmente, essas reações são de curta duração. E, na sequência, eles voltam, pessoal, a agir como se nada tivesse acontecido, como se aquilo tivesse sido natural, normal, dentro de uma relação, tá? Eles possuem necessidade de excitação. Os psicopatas, eles não toleram rotina, não toleram monotonia. Eles querem sempre estar vivendo em uma montanha-russa, então eles têm uma necessidade permanente de excessiva excitação. Embora vivam em constante tédio e de forma bem parasitária, né? Muitos deles utilizam, de acordo com os estudos, diversos tipos de drogas para experimentar excitações e reações diferentes. Além disso, consegue-se perceber na avaliação falta de responsabilidade. Para os psicopatas, obrigações e compromissos não significam absolutamente nada. A irresponsabilidade deles é perceptível em todos os setores da vida: família, escola, trabalho, em tudo, tá? Na medida em que não respeitam organizações, não respeitam princípios, não respeitam nenhum tipo de compromisso. Normalmente são pessoas que, inclusive, dilapidam o patrimônio da família. Se tem. São rasos nos empregos, eles violam políticas da empresa, não despertam confiança, tá? Além disso, constata-se nas avaliações, normalmente, que existem problemas precoces de comportamento. Grande parcela dos psicopatas começa a apresentar graves problemas comportamentais bem cedo, quer na infância ou na adolescência, demonstrando um comportamento criminoso precoce.
precoce, incluindo, então, mentiras compulsivas, fraudes, roubos, incêndios criminosos, maus tratos a animais, uso de drogas, sexualidade precoce, bullying, tá? Então, dentre outras situações tão graves quanto, ok? Agora, o comportamento no adulto antissocial, né? Os psicopatas, eles não respeitam as regras de convivência social porque eles entendem que essas regras de convivência são, na verdade, obstáculos para suas pretensões e seus desejos. Então, eles criam as suas próprias regras, desencadeando desde cedo comportamentos considerados e conhecidos como ilícitos e prosseguem nisso numa jornada de atos antissociais ao longo da vida. Então, a gente consegue perceber ao longo da vida de um psicopata, por exemplo, detenções, prisões, condenações, tá? Já as violências psicopáticas, né, as características dessa violência, elas podem ter natureza instrumental ou reativa e vai depender, tá? E critérios, gente, de forma isolada, eles não são suficientes, tá? Para dizer que todos os atos instrumentais sejam realmente calculados ou que todos os atos reativos sejam de fato automáticos. A violência instrumental, ela é exercida, usada de uma forma fria, calculada, predatória, tá? E aí ela causa um dano à vítima e é secundário à realização de uma outra meta que ele queria. Já a violência reativa é diferente. A violência reativa é uma reação defensiva, uma reação hostil a uma ameaça ou risco que o psicopata tenha percebido naquele momento. Então, os psicopatas, eles têm uma infinidade, uma variedade significativa de ações violentas, desde a mais cruel até a mais calculada, engendrada, sutil. Porém, gente, seja ela uma agressão física, psicológica, de natureza sexual, as suas consequências normalmente são trágicas para a vida na comunidade. Então, o que é importante a criminologia aqui? É observar e acompanhar desde a fase da pré-adolescência tendências de psicopatia decorrentes de certos traços de comportamento que sejam persistentes, imutáveis e profundos com o passar do tempo. Excesso de egoísmo, agressividade, que é aquela explosão banal por causa de qualquer coisa, falta de empatia, insinceridade, falta de culpabilidade, é aquele mentiroso quanto mais, tirania, manipulação, irresponsabilidade. Então, nesse sentido, gente, tem uma suma importância a atuação multidisciplinar do poder público, principalmente, inclusive, nas áreas de educação, saúde, segurança, justiça. Com qual finalidade? Finalidade de prevenção primária, como a gente falou. Prevenção primária, secundária, terciária, com prevenção primária de ações de criminosos, psicopatas violentos. Felizmente, né, os psicopatas, eles não são todos serial killers. Não são todos assassinos em séries, criminosos violentos, torturadores. Porém, eles são encontrados com frequência razoável no dia a dia. Na empresa, no serviço público, né, vemos pequenos furtos, destruição de patrimônio, simulação de doença, atos de corrupção. Dentro da família, a gente consegue encontrar ali assédio moral, sexual, traição, dilapidação de patrimônio, aventuras de cunho sexual exacerbada. Sabe-se ainda, gente, que a reduzida tolerância à frustração leva ao comportamento agressivo, né? E a racionalização e a projeção como freios inibitórios indicam o outro ou a sociedade como sendo os culpados por isso. Então, o psicopata, ele não aprende com a punição. Ele sempre vai se achar vítima da própria sociedade. Então, ao profissional do direito, né, seja ele delegado de polícia, advogado, promotor, juiz, enfim, não cabe fazer um diagnóstico, que é uma missão de um profissional da área da saúde. Porém, é imperioso conhecer os sinais na medida em que sugerem medidas preventivas, medidas profiláticas
que podem e devem ser tomadas dentro daquele caso concreto, por exemplo, né? Porque dentre os possíveis transtornos que a gente tem, por exemplo, a gente tem alguns transtornos como o de ansiedade, o transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, o de estresse pós-traumático, os dissociativos, que é aquela amnésia dissociativa ou fuga dissociativa, né? Ou transtorno de transe ou obsessão, conhecido também por possessão demoníaca, transtorno de personalidade múltipla. Então, é possível, né, a esse operador do direito começar a ter uma visão melhor. Logo, a delinquência psicótica, então, é aquela praticada por um perturbado mental, isso é, um agente criminoso, que ostenta um comprometimento das funções psíquicas. Antigamente, era denominado como alienado mental. A delinquência psicótica é a prática delitiva em face de uma perturbação mental qualquer. E aí, é imprescindível que ao tempo, de acordo com o Código Penal, é imprescindível que ao tempo da ação ou omissão, o sujeito ativo, o autor, apresente suas funções mentais comprometidas. Já de outro lado, entende-se por delinquência neurótica a conduta criminosa decorrente da manifestação de conflitos internos do sujeito consigo mesmo. Então, nesse caso, o criminoso, ele pratica o delito, ele tem consciência total ou ainda que parcial de que vai ser punido por isso. Ele sabe disso. A sanção para ele vai servir para suprir aquela culpa e reduzir um conflito interno dele, tá? Então, temos uma diferença e por isso é preciso ver a análise psicológica do comportamento criminoso. O indivíduo que tem boa formação moral, de bons princípios, pode ter seu equilíbrio rompido e cometer uma infração penal por reação, né? Por exemplo, temos alguns doutrinadores que inclusive mencionam que essa conduta ela é psicologicamente atípica. Trata-se aí de um crime eventual, né? O agente ele tem uma personalidade normal e por uma situação reativa ele acaba cometendo aquele delito. Porém, em outras vezes, o indivíduo ele é possuidor de uma personalidade mórbida e o ato chega a ser um sintoma de perturbação, que seria, então, uma delinquência sintomática. E ainda é possível, né, existir defeito ou desvio na personalidade por má constituição, por má formação, e o ato delituoso chega a ser a expressão do caráter, e é o que ocorre nos casos das personalidades psicopáticas e personalidades delinquenciais. Nesse cenário, é importante verificar a dinâmica do ato criminoso, com a adição de quê? De fatores primários, que são constitucionais e psicoevolutivos, e secundários, que agem sobre uma estrutura acabada, responsáveis aí pela conduta criminosa. Tá? Então, há essa necessidade dessa verificação. Por isso, é muito importante que os operadores do direito, seja ele qual for, ele esteja atento a verificar um determinado perfil. É claro que não vai efetuar nenhum diagnóstico, mas ele pode auxiliar no andamento daquele processo, inclusive, com essa observação e com esse conhecimento da criminologia clínica, da psicologia forense e da psiquiatria forense. É lógico que, incumbindo aos peritos oficiais, aos psiquiatras forenses e psicólogos também, o diagnóstico preciso e correto, mas é possível que os operadores de direito, eles evoluam também nesse sentido de ter um conhecimento multidisciplinar sobre aquele caso em concreto que ele está lidando e sobre aquela pessoa em específico, aquele delinquente específico, né? E verificação daquela conduta criminosa auxilia muito, inclusive para a verificação do que a gente viu no bloco passado, do criminal profiling, né? É uma grande casadinha entre o perfilamento criminal que a gente viu e a existência da psiquiatria criminal, da psicologia criminal, certo? Pessoal, é isso. No próximo bloco conversarei com vocês sobre assassinos em série, serial killers, e entraremos aí em alguns assuntos espinhosos, então aguardo vocês lá.
Até já!